Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Another Dimension pra gente falar de um mangá muito interessante que acabou de chegar aqui no Brasil e que talvez seja uma das obras mais aguardadas de todos os tempos, se não a mais aguardada de todos os tempos. O mangá, esse daqui, JoJo's Bizarre Adventure, parte 1, Phantom Blood, tá? Que a Panini vai publicar em 3 edições, custando R$ 29,90, com a capa cartão bonitinha que tem, inclusive aqui suas orelhas. 312 páginas então de papel offset, trazendo essa lendária e tão aguardada, tão polêmica, tão conturbada história em cima de um mangá que era realmente quase lendário aqui no Brasil. Ao longo dos anos, cara, JoJo's Bizarre Adventure foi se tornando uma obsessão, um mito, pelo fato de que provavelmente a gente nunca leria. Se você voltar no passado, hoje com a internet é fácil, né? A gente em segundos volta no passado. Se você procurar aí pelo YouTube, pelo Google mesmo, você vai encontrar um monte de reportagens de sites especializados em animes e mangás, canais de YouTube sobre mangás e tudo mais, dizendo que JoJo's Bizarre Adventure nunca ia ser publicado no Brasil, tá? E isso era praticamente uma verdade mesmo, uns 3 anos atrás, pra trás, era praticamente verdade absoluta isso. E aí geral quebrou a cara. Que bom que geral quebrou a cara, né? Mas então faz uma busquinha aí que você vai ver que realmente era assim, totalmente improvável, praticamente impossível que saísse no Brasil por uma série de fatores. Primeiro porque é um mangá extremamente longevo. Afinal de contas, esse mangá começou a ser publicado em 1987 e está sendo publicado até hoje. Eu vou especificar direitinho todas essas etapas de tudo que vai acontecer no mangá agora e no futuro, mais ou menos, pra você ter uma ideia. Mas a ideia é que o mangá existe até hoje. Obviamente ele não existe até hoje da forma que ele se iniciou. Ele não é, por exemplo, como um Dragon Ball, tá? A gente pode até citar sim o Dragon Ball. O Dragon Ball, embora a gente tenha os mesmos personagens atuando dentro do mangá e seja também mais um mangá tão longevo, ele é separado em fases muito distintas uma da outra. Então tem essa semelhança assim com o JoJo's. Ele não é, por exemplo, parecido com One Piece, que também é um mangá longevo que beira o infinito, porém é basicamente uma história contínua. JoJo foi sendo dividido em etapas ao longo dos anos, e daí, embora ser extremamente longo, existe uma certa facilidade, se a gente for analisar por esse ponto, de se publicar um mangá, que foi essa brecha que a Panini conseguiu encontrar, tá? A gente tem esse material, cara, então, além de ser um material muito longo que dificulta a publicação, porque existe um desinteresse óbvio de qualquer editora de adquirir os direitos desse bagulho. Porra, pensa o seguinte, a gente vive um mercado editorial bem complicado, que embora pareça estar extremamente aquecido, afinal de contas não para de chegar novidades nas bancas, principalmente pela Panini, mas a JBC também lança muita coisa, Mitos, Devir, todo mundo lançando muita coisa. Ao mesmo tempo, o negócio não está tão bom financeiramente pra gente. As bancas estão quebrando, as livrarias estão falindo, as editoras também estão falindo, tá tudo um caos. Então quem vai se arriscar a lançar um mangá que beira o infinito? E que mesmo que você publique tudo que foi publicado até agora e pare, você vai levar anos para concluir. Então é uma aposta bem difícil, tá? Então, a não ser que seja assim, uma certeza absoluta de mercado, como era Naruto, One Piece, você dificilmente vai investir em algo assim. Um outro ponto que era muito complicado de se pensar em lançar esse mangá era toda a dificuldade que se tem para negociar com os japoneses. Os americanos, cara, eles simplesmente querem que você publique as coisas deles para eles ganharem dinheiro. E como as editoras costumam ser donas dos materiais, é muito mais fácil dessa negociação acontecer. No Japão, embora sim as editoras tenham uma parte dos direitos e elas negociem essa publicação, você tem que negociar também com o artista. Então, alguns artistas são muito apegados, obviamente, porra, é o trabalho da vida do cara. São apegados às suas obras e eles querem ver esses materiais publicados no exterior, mas com uma série de regras. Para você publicar não pode ser em formato tal, tem que ser... Tem toda uma série de coisas, muitos dos mangás tem que ser mandados para o Japão para serem analisados pelos artistas, para terem aprovação da editora e tudo mais. Então, JoJo's Bizarre Adventure tinha uma série de problemas como esses para poder ser publicado. Então,
todo esse cenário de um mangá basicamente infinito e com, porra, uma série de restrições, dificuldade de se comprar direitos e tudo mais, deixava praticamente impossível a aquisição e a ideia de que isso seria publicado aqui no Brasil. A gente também tem que levar em conta que há alguns anos atrás, não muitos, poucos anos atrás, a gente não tinha esses formatos maiores que estão saindo agora, tá? Como é o caso do JoJo's, a gente tem os mangás do Zelda saindo nesse formato, a gente tem Akira que está saindo pela JBC num formato grande, assim como Alita Battle Angel, tem também o... eu esqueci o nome, Ghost in the Shell, que também saiu no encadernado. Então a gente tem alguns formatos diferentes. O Kazenbando, o Cavaleiro Zodíaco, temos coisas novas saindo. O mercado ganhou força para negociar com o Japão, tá? Pela qualidade dos produtos e tudo mais. Eles viram que tem como se negociar e lançar esse tipo de material. Então, finalmente chega isso aqui no Brasil. Porra, mas tá, tem toda essa questão de ser importante não, de ser aguardado. Mas e a relevância desse material? Tá, esse material é tão importante assim para gerar essa comoção toda? Ele é um material muito importante porque, não só pela sua longevidade, óbvio, mas por ele ter sido uma forte influência para vários mangakás, vários artistas que vieram posteriormente, tá? Uma grande influência assim notória e sabida, por exemplo, é do criador do Shaman King, que tá na hora de ser relançado aqui, né? Eu gostaria de ler o Shaman King, adorava o desenho. Então a gente tem muita influência de vários artistas que se basearam nisso aqui. Esse mangá ele tem um enorme sucesso e uma enorme importância no Japão e no mundo todo, que já lançou várias coleções de luxo desse material, mesmo ele praticamente nunca tendo sido lançado em desenho animado, anime, tá? Antes que alguém me critique aqui, tá? Geralmente os mangás, eles não demoram muito tempo para sair num anime. A gente tem aí vídeo Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, entre outros, que tem um sucesso estrondoso e chegaram, principalmente aqui no Brasil e em várias partes do mundo, muito antes em sua versão televisiva do que em sua versão impressa. E isso traz o público. JoJo's Bizarre Adventure só ganhou alguns episódios, tá? Ganhou uma minissérie de animes, são ovas, alguns anos atrás, mas coisa de poucos anos atrás, papo de 2012 talvez. Então ele conseguiu um sucesso estrondoso ao longo de 30 anos sem ir pra televisão, cara. Depois que foi pra televisão, aí a parada estourou de vez. Então é um mangá que tem muitas características interessantes, que é um sucesso muito grande no mundo inteiro, mesmo praticamente nunca tendo passado na televisão. Agora já é uma coisa mais comum, você até consegue aí ver algum episódio. Então ele tem alguma qualidade aí por trás disso, né? Eu conheci esse material aqui, fiquei extremamente curioso, não foi agora. Na verdade foi 20 anos atrás. Porra, Rodrigo, 20 anos atrás? Na verdade eu não fazia ideia do que era JoJo's Bizarre Adventure, não fazia ideia de que isso era um mangá. Mas saiu um jogo do PlayStation 1, em 1998. Eu não vou te precisar que foi em 98 que eu conheci o jogo. Eu conheci o jogo quando ele chegou nos camelôs aqui do Rio de Janeiro. Sim, na década de 90, todo mundo que tinha um PlayStation jogava com jogos camelô. Isso é uma infeliz realidade, mas era um cenário da época. Eu comprava jogo por R$3, por 2 por 5 aqui em Madureira. Então, esse jogo foi um jogo que me chamou muita atenção, porque era um jogo de luta. E era extremamente interessante, dentro dos seus moldes Darkstalkers, até um Street Fighter com aquela arte meio desenhada, e os personagens tinham justamente essa questão de invocar alguns poderes dentro da luta e tudo mais, e era algo que fiquei louco com aquele material, tá? Mas foi um rápido momento ali, e aquilo sempre ficou no meu imaginário. Porra, legal. Depois eu descobri que aquilo era um mangá, com o passar dos anos fui descobrindo, e fiquei naquela, porra, um dia eu quero ler esse negócio. E nada, e depois as notícias vieram de que nunca ia sair, e eu me conformei, tá bom, nunca lerei JoJo's Bizarre Adventure. Fim do ano passado, a Panini confirmou, ela comprou uma parte dos direitos. Porra, Rodrigo, uma parte? Uma parte. Esse mangá, como eu disse, está sendo publicado até hoje. Ele já foi dividido em 8 capítulos. Cada capítulo equivale... A gente pode fazer a comparação aqui com Dragon Ball. Fase Dragon Ball do Goku criança, fase Dragon Ball Z, Dragon Ball Super agora, que é o novo mangá.
A gente pode fazer também divisões como Cavaleiro Zodíaco, tá? E também, como o próprio autor gosta de dizer, JoJo's Bizarre Adventure é o título do mangá, porém ele tem os subtítulos, são as fases do mangá que ele vai nomeando. Essa primeira fase chama Phantom Blood, que é a fase original, a inicial. Esse daqui é realmente a origem do mangá, de 1987. E depois o mangá vai tendo saltos temporais, vai avançando. E embora exista referências, exista uma importância do material passado, as décadas se passam no mangá, o mangá tem avanços temporais a cada temporada. E cada temporada ganha um novo nome. Assim como no Star Wars a gente tem Star Wars com um subtítulo, Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e tudo mais. A ideia também é essa. Cada temporada dessas tem um novo nome. Então, a Panini já adquiriu o direito, pelo que eu me informei, de 3 temporadas. Atualmente a gente está na 8ª, tá? 8ª temporada. O mangá, para quem é íntimo do mundo dos mangás, sabe que os mangás são divididos em capítulos que saem mensalmente, semanalmente, quinzenalmente, depende da sua revista, nas revistas japonesas, depois são compiladas dessa forma aqui. E atualmente, se eu não me engano, já passou do número 850, o capítulo do mangá. JoJo's Bizarre Adventure, o que tem aqui dentro, afinal de contas? Cara, aqui dentro a gente tem um mangá extremamente interessante, com vários elementos que vão interessar bastante a quem curte já mangás. Porém, tem algumas ressalvas com relação a algumas coisas. Pra mim, é uma compra totalmente obrigatória pra quem é fã do mundo dos mangás. Tem que comprar, tá? Tem que comprar. Por esse primeiro volume, eu acho que ainda não engrenou tudo que pode, tá? Mas acho que tem um enorme potencial, acho muito interessante esse daqui. Quem realmente curte mangá, curte anime, vai gostar desse material. E por toda a sua importância histórica, e não só a sua importância histórica e relevância dentro do cenário dos mangás, dentro da cultura japonesa, ainda tem a questão disso aqui ser um dos materiais mais raros entre aspas, mas um dos materiais mais improváveis no Brasil. Porque a gente realmente achou que isso não ia ser publicado, e tudo que tem no Brasil atualmente já foi republicado, já foi publicado alguma vez. Ah, porra, a gente tá sendo lançado Akira numa versão bonitona, tá? Porra, muito legal. Mas já saiu, cara. A editora Globo publicou Akira dos anos 90 com páginas coloridas. Então não é nenhuma novidade. Porra, Lobo Solitário e tal, porra, maravilhosa a edição, cara. Um negócio lindo. Já é a 3ª ou 4ª vez que isso é publicado no Brasil. Então, seja lá, Cavaleiro Zodíaco, Kazemban, porra, 300 vezes publicado. Então, os mangás já não são novidade, os grandes títulos todos já saíram, e basicamente esse daqui eu acho que é o único dos títulos realmente grandes dos anos 80, daquela fase áurea que foi criado lá, Dragon Ball, Cavaleiro, uma porrada de coisa foda, que nunca saiu no Brasil em formato nenhum. Então essa daqui é realmente uma raridade, é um negócio pra você acompanhar junto com tudo, é inédito pra todo mundo. Ninguém viu o anime dessa porra, lógico, meia dúzia viu. Mas mesmo o anime não dá conta de toda a sua extensa obra. Então ninguém viu tudo, ninguém leu tudo. Tá? Então essa é a parada. Esse é o bagulho inédito que existe há 500 anos e que a gente nunca teve. A oportunidade é essa. Então pra mim só por isso é obrigatório. Tá? Se tu já curte mangá e tudo mais, é totalmente obrigatório. Rodrigo, eu nunca li um mangá na minha vida. Então você falou isso tudo, eu vou começar a comprar esse daí. Aí é que tem a minha ressalva. Eu não acho que esse seja um mangá para iniciantes no mundo dos mangás. Por quê, cara? Podem tacar pedra em mim e tudo mais, mas eu gosto muito de frisar e pontuar esse tipo de ressalva para alguns materiais. O mangá é muito legal, é muito interessante, porém, para alguém que é novato no mundo dos mangás, para quem nunca leu, para quem não está acostumado com esse tipo de coisa, talvez o mangá não seja interessante. Por quê? Além da arte do mangá ser uma arte, embora muito característica, né? Mas não é uma arte que talvez vá agradar a todo mundo. Já é um primeiro ponto. A gente vai falar detalhadamente mais dessas coisas. E uma outra coisa é que a forma narrativa dos mangás, ela é bem única, né? A gente tem não só os elementos culturais do Japão, embora esse mangá nem se passe no Japão,
mas a influência narrativa do Japão tá aqui. Isso aqui é um mangá. Então, a forma de se contar histórias, a forma que os personagens agem, o comportamento, tudo isso é carregado de cultura japonesa. São personagens de Londres, se comportam como japoneses, Rodrigo? Sim, se comportam como personagens de mangá japonês. É como um japonês está escrevendo a história, como ele escreve um herói, um vilão e tudo mais, ele escreve desse jeito. Eu não sei se essa narrativa que está aqui, pode ser que os próximos volumes até melhorem isso. Para mim é muito bom, mas eu não vejo esse como um excelente mangá de porta de entrada para alguém que só está acostumado com quadrinhos americanos, tá? Acho que o cara pode ler isso aqui e falar, porra, que merda que é um mangá. Embora isso aqui seja muito legal, acho que a pessoa precisa estar iniciada no mundo dos mangás para poder ler isso daqui. Não que ela não vai entender e tudo mais, mas acho que justamente essa questão cultural toda é muito pesada aqui. Como eu disse pra vocês, os personagens estão em Londres, eles não são japoneses, não tem nada disso. Mas você lê e você sabe que você tá lendo um mangá. Isso aqui, se essa mesma história fosse escrita pela Marvel, ia ser alguma coisa completamente diferente. Se essa mesma história tivesse escrita pela Image, pela DC, pelo selo Vertigo, num quadrinho europeu, a mesma história, ela seria abordada de maneira diferente. E no mangá, ela tem a sua forma de ser abordada, e é essa forma que está aqui. A forma de se conduzir a história, dos personagens se comportarem, falarem e agirem. E é isso que está aqui. Eu acho que realmente, embora seja muito legal pra gente que curte muito mangá, talvez não seja tão legal pra você que esteja começando agora. Então pense em gastar R$30, sem contar que não é uma história completa. É um negócio que você vai ter que comprar mais 2 volumes. Então não é 30, é R$90. Então pense a respeito disso. Talvez seja melhor começar por outro mangá e não por esse. Dados esses recados, vamos falar desse material aqui. Hirohiko Araki, esse é o nome do cara, faz esse material aqui em 1987, trazendo uma história que na época deve ter sido extremamente sensacional. Hoje a gente já tem muito conhecimento a respeito disso aqui, a gente sabe da importância, da influência, mas imagina que era um negócio assim, totalmente novo. Eu tento me informar o mínimo possível a respeito de algumas coisas, fugir basicamente de spoilers e de preconceitos, determinar na minha cabeça coisas que vão acontecer, eu tento fugir desse tipo de coisa. Então, eu sei o básico do que eu aprendi lá na época dos jogos e tenho uma noção bem básica do que se passa nesse mangá, mas não sei grandes detalhes. Então fui me surpreendendo com a história e deixando ela me levar. Imagino na época, em 87, quando as pessoas começaram a comprar, que provavelmente não faziam ideia do que ia acontecer, como deve ter sido interessante acompanhar esse material. Aqui a gente acompanha numa Londres de 1800 e pouco, tá? Do século XIX. A gente vai acompanhar um acidente numa charrete, uma carruagem, que acaba que gera uma situação peculiar. Um larápio, um cara de mau caráter lá, um bandido de 5ª categoria, vai assaltar as pessoas que estavam naquele acidente, à beira da morte e tal, e acaba descobrindo, porra, são ricos e tudo mais, porra, vou assaltar esses caras, estão morrendo mesmo. Só que eles não estão, o cara lá não tá morrendo de verdade, ele tá lá meio vivo, e ele agradece, ele acha que tá sendo salvo, porra, muito obrigado, você tá me salvando e tudo mais, porra, que bom. Porra, devo minha vida pra você, eu vou te dar dinheiro, vou te dar... E essa dívida de honra aí acaba gerando no futuro um fato curioso. O filho desse larápio acaba sendo adotado pela família rica com uma forma de compensar não, mas de agradecimento por tudo que aconteceu no passado. Que não era porra nenhuma, mas ele acabou estando bem por causa disso. Então esse cara vai adotar e vai receber esse adolescente, filho desse bandido. E ele tem já um filho da mesma idade, que é justamente o cara que dá nome ao título do quadrinho. Esse JoJo's, por mais bizarro, desculpe aqui o pleonasmo, por mais bizarro que seja, JoJo's quer dizer Jonathan Joestar, que é o nome do personagem principal, o filho dessa família rica, que vai receber esse irmão adotivo vindo aí da pobreza.
E a partir daí a gente vai começar a acompanhar a bizarra relação entre os dois. Porque esse irmão adotivo chega lá com a ideia de tentar tomar para si a riqueza da família, se tornar realmente o principal filho e fazer o que ele puder de errado dentro dessa história. Ele chega como um personagem extremamente malvado, tentando azucrinar ao máximo a vida do irmão que agora é irmão adotivo, né? Do irmão rico. Ele tenta alopra pra cima da vida do cara, tenta destruir a vida do cara de qualquer jeito. Embora eles sejam só adolescentes, a gente vê o nível de maldade desse personagem. E isso tudo vai evoluindo ao longo dos capítulos desse mangá. Até que finalmente vai culminar com o início da derradeira história bizarra que vai estar por trás desse título todo e dessa longeva série. Que é os personagens começarem a descobrir poderes inimagináveis para o mangá ganhar uma ação diferenciada, tá? E isso só acontece no final desse mangá, para depois sim o negócio estourar. Então, para quem estava lendo em 87 e foi acompanhando esse crescimento desse ódio, desenvolvimento desses personagens, realmente não sabia onde isso ia dar. Tem todo um mistério por trás que é muito legal. E a gente acompanha essa evolução tanto da maldade de um quanto do outro, tentando conviver com esse demônio dentro de casa. E isso é muito legal. Obviamente isso está com características extremamente enraizadas e fortes dentro da cultura japonesa, dentro da narrativa japonesa, dentro da narrativa dos mangás. Esse cara vai ser mal de uma forma japonesa de ser mal, tá? Isso é o comportamento japonês, é o comportamento que a gente está acostumado com o mangás, tá? Essa narrativa, ela parece um pouco datada, embora ela seja muito legal, embora ela tenha esse ar de mistério e tudo mais, ela tem uma parte muito inocente e realmente que a gente vê em mangás, em materiais que não de agora, materiais mais antigos. Mas ainda assim é muito bom. É bem divertido acompanhar essa evolução dos personagens e ver pra onde isso vai dar. Não tem nada assim de ultra surpreendente, ultra original, mas isso é uma coisa que tem que ser sempre ressaltada. Esse material tem 30 anos. 30 anos atrás ele era diferenciado. Hoje ele tá comum, ele tá batido, porque você já leu muita coisa, você já viu muito desenho, já viu muita coisa e já tem uma bagagem enorme, então você, reconhece aquelas coisas que você tá vendo ali. Só que você não tinha nada disso no passado, então daí todo o seu mérito. Isso aqui ainda vai evoluir, vai ficar bem bacana e acho que tem muita coisa para dar esse material sim. A parte narrativa vai evoluir com certeza. E a arte também é uma coisa que a gente tem que analisar um pouco. A arte da revista tem o mesmo problema da parte do roteiro, principalmente para os novatos no mundo dos mangás, tá? É uma arte bem clássica dos mangás, não é nada com um visual único, um visual moderno, é um quadrinho dos anos 80 com cara de mangá dos anos 80, tá? Ele tem todo o visual clássico de mangá e, embora eu ache a arte muito boa, tá? Eu gosto bastante, ela não vai agradar a todo mundo. Acho que dentro de quem realmente curte mangá não vai se importar nada com isso. Mas para quem não curte tanto, ou para quem é novo, pode se incomodar um pouco. Porque o artista ele tem alguns problemas consideráveis com relação a questões anatômicas, a proporções. Algo que também é curioso. A gente pode dar um exemplo do Cavaleiro do Zodíaco, que a gente vê, o primeiro contato meu foi na década de 90 na TV Manchete com o desenho. E aí quando você pega o mangá empolgadão, você... porra! Esse cara não sabe desenhar porra nenhuma. Essa primeira impressão de você ver a diferença da arte aqui, coisa que não acontece, por exemplo, com Dragon Ball. Dragon Ball é impecável. O Akira Toriyama, porra, ele desenha pra cacete já no mangá. Então quando você vê o desenho na televisão é a mesma merda. Aqui não, cara. Aqui o negócio é diferente. Pra você que tá lendo só algumas coisas, você tá lendo Vagabond, porra, com aquela arte espetacular. Você tá lendo alguns mangás hoje que tem uma arte moderna, que tem umas artes com traços
porra, mais limpos, mais bonitos, mais estéticos, como os mangás da Clamp. Tem vários exemplos que a gente pode citar. Qual o nome do cara que fez o Video Girl Eye? Esqueci o nome. Ou o próprio Berserk, tá? Que é um mangá com um visual um pouco mais clássico dos mangás, mas, porra, é extremamente detalhado, é bonito pra cacete. JoJo's é bonito à sua maneira. Ele é um mangá clássico com alguns problemas na arte para um leitor novato, tá? Não é aquela arte que você olha e fala... Tem algumas poses um pouco estranhas, tem algumas proporções às vezes que a mão tá muito maior que a cabeça, uns negócios... Cara, isso não me incomoda nem um pouco, tá? Eu acho muito legal e eu leio de boa. Mas, se você se incomoda com esse tipo de coisa, também já é algo para você pensar. Eu posso estar aqui falando e não tá aparecendo grandes imagens aqui, tá? Não é tão fácil encontrar esse material em alta resolução para aparecer legal para você ver. Mas eu tentei achar... Eu tô falando isso e eu ainda não procurei, tá? Eu tentei achar imagens. O que eu tiver achando de imagens do mangá eu vou botar aqui para você ter uma ideia. Mas posso não estar achando as páginas mais bizarras para colocar justamente para justificar e ilustrar tudo que eu falei. Mas no fim das contas, é um mangá com um roteiro legal, é um mangá que tem toda uma importância histórica, é um mangá com uma boa arte e é algo que você acho que vale você dar uma chance, tá? Por tudo isso que envolve isso aqui, JoJo's Bizarre Adventure é algo que você deve pensar em comprar. Eu nesse momento estou parado com todos os meus mangás. Tudo que eu tava, o último que eu realmente parei foi o Bleach. Eu deixei completar e parei com todo o resto, por questões financeiras, de espaço, de tempo de leitura e tudo mais. Mas eu falei, não, essa porra desse JoJo's Bizarre Adventure, há 20 anos querendo abrir um mangá desse negócio, eu vou dar uma chance. É algo que eu realmente, isso daí eu nunca li. E acho que isso é uma novidade por toda essa questão histórica. É um mangá dos clássicos e que nunca veio. Eu tenho que botar isso na mão, eu tenho que ver isso. E acho que vale uma conferida sim, tá? Mesmo com suas pequenas peculiaridades, estando aparentemente um pouco datado, tá? Mas pensa que na época que isso aqui saiu, ele não era datado, ele era moderno e não tinha grandes coisas. As coisas se influenciaram a partir disso. Acho que vale uma conferida em JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood. Tá na banca, cara. Deve estar nas livrarias também. Ainda não procurei, Saraiva, Amazon. Deve daqui a pouco aparecer isso aqui com preço bom. Dá uma olhada e se arrisca nisso aqui que eu acho que vale muito a pena. Pelo menos as 3 primeiras edições, primeira temporada, acho que vale uma investida, tá bom? Foi isso. Um programa enorme, daqueles que eu gosto de fazer, falar pra cacete e tudo mais. A galera não curte muito, mas... Gente, é o seguinte. Eu tenho pouco tempo, atualmente eu tô com pouco tempo. Além de pouco dinheiro, pouco espaço, tudo, tem pouco tempo pra gravar. Dá muito trabalho gravar e editar. E fazer esses programas grandes também dá trabalho pra cacete. Então a solução é fazer um programa curto? Não. A solução é fazer o programa que eu quero. E eu quero fazer esse grande. Eu me divirto fazendo esse grande, eu me divirto ligando a câmera e falando descontroladamente. É desse jeito que eu gosto de fazer. É desse jeito que eu me motivo a fazer, mesmo com toda a correria do dia a dia, falta de tempo e tudo mais. Então, sei que tem muita gente que curte, então é legal. Então, é a característica do canal. Barba de Odin sem programa gigante, não é Barba de Odin, não é tio Rodrigo aqui. Então, não tem jeito, tá? Deixe seu like, seu comentário aí. Escreve pra mim o que você achou disso aí, o que você tá achando. Você vai dar uma chance, se você comprou, se você leu, você já conhece, você viu os animes, você jogou o jogo. Escreve tudo aí pra mim, tá? Pra galera nova no canal, bem-vindos. Dê uma olhada nos outros reviews também. O mangá tá bem fraco por aqui, tá? É porque é extremamente complicado fazer review de mangá, na minha opinião. Porque mangá eu vejo como algo tão diferenciado com relação aos quadrinhos. Pra mim é muito mais simples falar de quadrinho americano do que de mangá. Mas de vez em quando sai algum programa aqui, principalmente com lançamentos. É mais fácil falar de alguma coisa que está lançando do que acompanhar todo mês. Mas dá uma olhada nos outros programas e dá uma olhada também no Facebook, no Twitter e no Instagram do Barbas, tá bom? Foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um Another Dimension gigantesco. Um abraço e até a próxima.